O cometa 3I Atlas está atraindo a atenção de cientistas ao redor do mundo devido às suas características excepcionais e comportamento que desafiam algumas das concepções tradicionais sobre cometas. Descoberto recentemente, o 3I Atlas, um cometa de origem interestelar, está se tornando cada vez mais ativo à medida que se aproxima do Sol, e suas observações têm sido ricas em dados que ajudam a entender não só a dinâmica desse cometa, mas também os mistérios do nosso sistema solar e além dele. Recentemente, imagens impressionantes da cauda do cometa 3I Atlas foram captadas pelo telescópio Gemini, localizado no Chile, oferecendo uma visão detalhada e ampliada da enorme cauda desse objeto. As observações feitas no dia 27 de agosto mostraram uma cauda longa, com cerca de 30 segundos de arco, o que equivale a aproximadamente 56 mil quilômetros de extensão. Para dar uma ideia mais clara, isso é mais de 4 vezes o diâmetro da Terra, o que torna a cauda do 3I Atlas um fenômeno impressionante em termos de tamanho. A cauda de um cometa é uma característica clássica e ocorre devido à interação do cometa com a radiação solar. Quando o cometa se aproxima do Sol, ele começa a aquecer e liberar gases e partículas do seu núcleo, formando a coma, uma espécie de atmosfera, e a cauda. No caso do 3I Atlas, a cauda é do tipo antissolar, ou seja, ela aponta na direção oposta ao Sol, como é comum em cometas. Isso é um dos primeiros sinais que indicam o comportamento típico de um cometa clássico, mesmo sendo um objeto que vem de fora do nosso sistema solar. Além da cauda, o cometa também apresenta uma coma significativa, com cerca de 10 segundos de arco, o que corresponde a aproximadamente 19 mil quilômetros. Isso significa que a nuvem de poeira e gás ao redor do núcleo do cometa é gigantesca, possuindo uma extensão que supera a largura da Terra em quase 1,5 vezes. Esse comportamento crescente de liberação de material à medida que o cometa se aproxima do Sol está tornando o 3I Atlas cada vez mais visível e ativo. Esse é o tipo de comportamento que cientistas já esperavam, pois cometas, à medida que se aproximam da estrela central, aumentam sua atividade, liberando mais material. Essa é uma característica bem conhecida dos cometas, que se tornam mais ativos à medida que se aquecem, como se fosse uma reação ao aumento da temperatura ao se aproximarem do Sol. Outro aspecto importante observado pelos cientistas ao analisar o 3I Atlas foi a cor da luz refletida pelo cometa, que foi medida em diversos filtros. Esses dados ajudam a entender a composição do cometa, especialmente os grãos de poeira e os gases que ele está liberando. As cores observadas indicam um tom avermelhado, o que é uma característica comum em cometas, especialmente aqueles que contêm compostos orgânicos ricos em carbono. O 3I Atlas segue essa tendência, e isso é significativo, pois já foi observado em outros cometas e até mesmo em objetos distantes do sistema solar, como alguns asteroides transneptunianos. O avermelhamento é um indicativo de que a composição do cometa é rica em partículas com carbono, o que confirma que ele é composto principalmente por materiais típicos de cometas. Isso é reforçado por observações feitas por outros telescópios e missões espaciais, como o James Webb e o Swift, que já haviam registrado dados sobre a composição do 3I Atlas. Esse dado, portanto, não só corrobora o que já havia sido descoberto, mas também adiciona um nível de confiança a mais nas observações anteriores. Essa composição rica em carbono e outros compostos orgânicos sugere que o 3I Atlas tem um comportamento similar ao de cometas clássicos do Sistema Solar, apesar de sua origem distante. Mesmo sendo um objeto interestelar, o 3I Atlas compartilha muitas características com cometas que já conhecemos, o que é um dado muito importante para os cientistas. Esse tipo de observação também tem relevância para entender como os cometas se formam e como as condições no espaço interestelar podem influenciar a composição desses corpos celestes. Apesar das evidências e da confirmação científica de que o 3I Atlas é um cometa, algumas teorias continuam a circular, principalmente relacionadas à ideia de que o cometa poderia ser um objeto artificial, como uma nave ou sonda alienígena.
Essa teoria começou a ganhar força principalmente na internet, onde algumas pessoas levantaram a hipótese de que a cauda do 3I Atlas seria composta principalmente por poeira e não por gás ionizado, o que indicaria uma anomalia. Entretanto, a ideia de que o 3I Atlas seja um objeto artificial não faz sentido sob a ótica científica. A principal razão é que muitos cometas no Sistema Solar apresentam caudas compostas por poeira, o que é uma característica típica desses objetos. A poeira é um material sólido que é liberado à medida que o cometa se aquece, devido à proximidade com o Sol, e não há nada de estranho nesse processo. Cometas como o 3I Atlas estão seguindo esse mesmo padrão. A quantidade de poeira ou gás que um cometa libera depende de vários fatores, como a composição do núcleo, a distância do Sol e a quantidade de material volátil que ainda resta no objeto. Como o 3I Atlas está se aproximando do Sol, é natural que ele comece a liberar mais poeira, à medida que o calor aumenta e o material no núcleo começa a sublimar. A ideia de que um cometa poderia ser artificial também falha quando consideramos o que esperaríamos de um objeto artificial. Se o 3I Atlas fosse uma nave ou sonda alienígena, os cientistas esperariam encontrar sinais de tecnologia, como emissões de rádio não naturais, acelerações inesperadas ou até mesmo formas geométricas ou comportamentos estranhos em sua trajetória. Nada disso foi observado até agora no caso do 3I Atlas. Ele está seguindo uma trajetória simples, sem desvios significativos, o que é típico de um cometa. Portanto, não há motivos para acreditar que o 3I Atlas seja algo artificial. O comportamento do cometa, sua composição e a presença de poeira são todos elementos que estão completamente dentro do esperado para um cometa clássico, mesmo que ele venha de fora do Sistema Solar. Uma das características mais fascinantes do 3I Atlas é sua origem interestelar. Esse cometa não se originou no Sistema Solar, mas veio de uma região além dos confins do nosso sistema. Isso significa que ele passou por condições muito diferentes das que encontramos em cometas que orbitam o Sol. Ele foi bombardeado por raios cósmicos ao longo de sua longa viagem pelo espaço, o que pode explicar algumas das peculiaridades observadas em sua composição química. O fato de o 3I Atlas ser um objeto interestelar também significa que ele tem uma história única e oferece aos cientistas uma oportunidade rara de estudar um cometa que não foi influenciado pela gravidade e outros efeitos do nosso sistema. Isso dá aos cientistas uma visão sobre como os cometas se comportam em ambientes fora do Sistema Solar e como o espaço interestelar pode afetar esses corpos. O cometa 3I Atlas tem se comportado como um cometa clássico, e suas características, como a presença de poeira em sua cauda, a cor avermelhada e sua grande cauda, não indicam que ele seja um objeto artificial ou alienígena, como algumas teorias conspiratórias sugerem. Pelo contrário, ele se comporta exatamente como outros cometas conhecidos, mas com a diferença de sua origem interestelar, o que torna suas observações ainda mais interessantes para os cientistas. A cada nova descoberta sobre o 3I Atlas, fica mais claro que ele é de fato um cometa, e suas características, embora peculiares devido à sua origem, são consistentes com o que sabemos sobre cometas no Sistema Solar. Isso ajuda a reforçar a ideia de que objetos interestelares como o 3I Atlas podem ter mais semelhanças com cometas do que inicialmente se pensava, e essas observações podem nos ajudar a entender melhor como o espaço interestelar e os cometas funcionam. Embora teorias sobre sua artificialidade ainda circulem, as evidências científicas continuam a mostrar que o 3I Atlas é um cometa em todos os aspectos. Ele está se aproximando do Sol e liberando material de forma típica, e as observações em diversos filtros de luz confirmam a presença de compostos orgânicos ricos em carbono, o que é um sinal claro de que o cometa segue os padrões de outros cometas. Em resumo, o 3I Atlas é um cometa fascinante, não apenas por sua origem interestelar, mas também pelas lições que ele nos oferece sobre cometas em geral. A observação contínua desse objeto, bem como as novas descobertas que, podem surgir, vão continuar a ampliar nosso entendimento sobre o espaço e sobre como os cometas se comportam tanto dentro quanto fora do Sistema Solar.
Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para ficar atualizado sobre as notícias do universo. Obrigado por assistir!